Olá, seja bem-vindo aqui no Nada Trivial. Hoje é dia de Strong Brain, sexta-feira, dia da gente falar da gente mesmo, de como que a gente constrói um cérebro forte para enfrentar a vida e não só enfrentar, né, para desfrutar da vida também. Então, chega aqui, eu estou voltando de uma viagem incrível que eu fiz, foram 15 dias pela Península Ibérica e me deu vontade de falar para vocês um pouco sobre como essas experiências nos impactam, né? Amanhã eu entro em sala de aula, amanhã tem curso aqui no Conectomos, por isso que eu já estou por aqui, vim preparar slides, etc., preparar a sala. Primeiro que eu dou esse curso, o curso que eu vou dar amanhã chama-se Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo. E eu dou esse curso já há alguns anos, desde que eu montei a consultoria, né? Que a gente oferece produtos e serviços para empresas na área de desenvolvimento humano, de gestão organizacional. Então, desde que eu montei a empresa, eu montei esse curso para compartilhar com as pessoas as práticas que eu adotava na consultoria. Então, à medida que eu ia desenvolvendo ferramentas e tudo mais, eu montei esse curso. Mas aí é um barato porque eu sei que o curso que começa amanhã já vai ser diferente por causa das experiências que eu vivi nessa viagem. E gente, não é que eu vou viajar porque eu vou fazer uma imersão, porque eu vou visitar uma empresa, porque eu vou visitar. Não é assim, nem é obrigatoriamente que seja dessa forma que você desenvolve insights a respeito de algum tema específico. Porque os melhores insights são aqueles que você puxa de um lugar e leva para outro. Onde você faz essa translação de conhecimento. E quanta coisa que eu vi na viagem que serve para a cultura organizacional, né? Quantas coisas que eu vi na dinâmica, por exemplo, produtiva numa região da Espanha produtora de tomates. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar de carro pela Espanha, pelo sul da Espanha. Eu saí de Cartagena indo para Málaga. Não, de Cartagena eu fui para Almeria, de Almeria para Málaga. Tudo passando pelo litoral ali do Mediterrâneo. E aí, todas as plantações de tomate cobertas com tendas. Ah, cara, você está falando de quanto? De 10 quilômetros quadrados? Não, eu estou falando de 140, 150 quilômetros de estradas, com todas as tendinhas montadas do pessoal protegendo os tomates. E por isso eles são, ali naquela região, grandes produtores de tomates impressionantes, né? Aí você fica se perguntando, que lindo, quem foi que colocou aquela tendinha ali, né? Qual é a tecnologia, qual é a técnica? Porque, tranquilamente, não foi no braço que botaram aquelas tendas, porque no braço não teriam tantas tendas. Então tem tecnologia, tem caminhões, tem tratores especializados para fazer aquele trabalho. E isso já te remete imediatamente a você pensar em nível de organização, em nível de recurso, em nível de tecnologia. E aí você chega aqui no Brasil, eu já viajei muito o Brasil, e a gente opta por fazer uma lavoura que é uma lavoura muitas vezes sem especialização, né? Eu não vou generalizar, porque eu também já tive a oportunidade de viajar na região ali do Rio São Francisco, onde hoje se tem uma produção de frutas impressionante. Mas ao mesmo tempo você vê ali um terreno absurdo de quilômetros e mais quilômetros, onde está sendo plantado apenas soja há muitos anos. E ninguém pensa que pode existir alguma produção que agrega mais valor, porque na verdade tem tecnologia. Então, se você for estudar o que está acontecendo com a Espanha agora, você vai ver que parte do que a economia retirava da agricultura, do setor primário, foi transferido para o setor secundário, porque está sendo é uma agricultura, mas é uma agricultura com alto grau de tecnificação. Então você vai vendo essas coisas e você vai percebendo isso. Mas eu acho que o que eu queria mesmo compartilhar com vocês, ainda que amanhã eu vá falar sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo e tenho que ir deixando minha cabeça, né, borbulhando em relação a essas questões do que agrega valor, o que realmente é produtividade, o que realmente é recurso humano, o que realmente
tem de impacto na inteligência artificial, então são essas as coisas que estão na minha mente nesse momento. Tem uma outra aventura que eu fiz nessa viagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Porque eu estava na Espanha justamente naquele momento em que nós tivemos aquele episódio horrível em Valência, né, do Vini Júnior. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ia passar em Valência e não fui. Eu ia sair de Madrid para Valência. De Valência que eu ia para Cartagena. Eu simplesmente não fui para Valência. Porque eu não sei se eu ia aguentar chegar ali exatamente 2 dias depois do episódio ali no estádio, né? Não sei como é que isso ia bater em mim. Então a gente teve uma circunstância que ia ter uma dificuldade de ir para Valência. Eu falei, quer saber? Não vou brigar com essa dificuldade não, eu simplesmente não vou. E aí me senti melhor de não ter ido. Mas eu estava no sul da Espanha, né? E aí eu comecei a reparar na miscigenação do próprio povo espanhol e do que ele próprio é feito. E às vezes é justamente porque ele é fruto de uma coisa miscigenada que ele pode ser até mais preconceituoso. Fiquei com esse pensamento, assim, porque não é raro a gente pensar, por exemplo, em países nórdicos, em Dinamarca, Suécia, onde as pessoas são muito brancas, né? Branco leite. E não é tão comum se falar de preconceito, de racismo nesses lugares. É onde está o conflito, né? É onde o conflito acontece. Porque tem ali uma disputa de espaço. E essa disputa de espaço muitas vezes tem a ver com a própria formação daquele povo. Então, na Espanha eu estudei muito sobre o Império Romano, sobre os muçulmanos e a participação dos muçulmanos. E depois como é que a Igreja Católica chega. Eu fui em 2 cidades, eu fui em Mérida e a própria Cartagena, que são cidades que têm teatros romanos. E esses teatros romanos foram praticamente descobertos no século passado, porque o povo que ocupou aquela região depois, os cristãos que ocuparam, primeiro os muçulmanos e depois os cristãos, simplesmente quiseram destruir qualquer referência aos romanos que estivesse ali, por mais bela que fosse, por mais arte que fosse. Então você vai vendo que o preconceito ele tem braços mais largos, né? E tem significados maiores a respeito da constituição do povo. E imediatamente você se volta para você. Você entroniza, começa a se perguntar a respeito da sua capacidade de perceber o diferente, de entender o diferente. Eu estava viajando com pessoas que não têm os mesmos hábitos que eu. E como acomodar, né, o desejo de todos naquela viagem? Também não é fazer uma inclusão, né, ser empático, ser mais diverso, poder entender a necessidade das outras pessoas em relação àquele momento, àquela viagem. Então, é muito legal quando a gente muda o nosso entorno, vive outras experiências, sai por aí e você fala assim, mas você está aí toda dentro dos seus privilégios, falando de uma viagem para a Europa. Mas eu já tive experiências incríveis viajando para o interior de São Paulo. Agora mesmo eu estou morando em Jundiaí. E eu tenho experiências incríveis por viver com as pessoas de lá. O que importa é o seu olhar, a forma como você chega. Se você chega, como eu vi muito turista chegar, porque eu quero beber o melhor vinho, porque eu quero comer a melhor comida, porque eu quero desfrutar, você não está pronto para olhar e para aprender sobre nada. Porque a hora que você aprende é a hora que você se deixa levar um pouco pelo outro. Não porque ele vai te oferecer o melhor vinho que ele tem, mas porque muitas vezes ele vai te oferecer o vinho que ele toma. E tomando o vinho que ele toma é que você vai entender como que é que o povo daquela cidade, daquele lugar vive. Ontem eu falei no Nada Trivial, aqui no Turma do Fundão, sobre a Universidade de Coimbra. Eu estive em Coimbra. E eles estão na época da formatura. Você ia achar muito engraçado, todos eles de beca, enfiados dentro de um rio,
comemorando, e é uma tradição. Aí eu estava com a minha sobrinha, que a gente foi visitar lá em Coimbra, que está estudando lá, e ela falou para mim: tia, esse casaco que eles usam, eles não lavam. É uma tradição, eles só lavam nesse dia que eles estão entrando no rio. Primeira reação, que coisa porca, né? Segundo pensamento, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Que o sangue, o suor, a dificuldade vai ser lavada no dia que eles estão se formando, é isso? Foi o jeito que eu interpretei. Foi o jeito que eu vi aquilo. Não sei de onde vem essa tradição. Mas olha a mensagem que tem ali. E de que forma isso me toca. De pensar, porque aí eu posso eu mesma pensar na minha formatura, nas vezes em que eu consegui meus graus, né? Que eu defendi meu doutorado. Será que eu lavei a roupa do sangue e do suor do meu doutorado? Será que eu fiz esse ritual e consegui vivenciar essa transformação? E esse insight, esse pensamento me veio ali, na beira daquele rio, vendo aqueles moleques fazendo uma farra na beira do rio com a roupa da faculdade, né? Eles não são obrigados a usar o uniforme, mas gostam de usar, querem usar. É uma tradição. E em Caça Aterrada, uma cidade de 1000 habitantes, em Extremadura, tem uma fonte de água potável ao lado da igreja. É uma tradição. Que a água limpa está do lado da igreja. E as pessoas vão lá buscar água. Eu vi várias pessoas parando de carro no lado da igreja, descendo com a sua garrafinha para encher a água da igreja. Elas não têm água filtrada em casa. O que aquilo significa, né? Então, viajar é se abrir ao novo, é ver coisas novas, é criar novos desejos. Eu voltei com a cabeça cheia de ideias, de novos trabalhos, de novas provocações. Não tem como você voltar igual. Então, às vezes, vale a pena você mudar, sabe, ir no bairro vizinho aí da cidade que você mora e ver como é que as pessoas vivem em outra condição socioeconômica, mais rica, mais pobre. Porque essas experiências no lugar, concretas, vivendo, respirando aquele ar, são muito mais impactantes. Eu fiz um outro vídeo que eu também coloquei no meu Instagram, que eu te convido a ir lá ver, sobre o Parque do Retiro em Madrid. Que foi também uma outra experiência que me marcou muito, porque é a segunda vez que eu visito o Parque do Retiro, em circunstâncias completamente distintas. Então visita lá no perfil do Instagram, @carlatiepo, para você ver esse vídeo. Para você localizar ele tá ali no meu feed, né? É uma foto minha no Parque do Retiro. Então atrás é a imagem de um lago, de um parque e tal. E eu, assim, né, num planinho americano. Vale a pena você ir lá ver esse vídeo também. E não esqueça de perceber como que as experiências que você tem impactam a forma como você vê as coisas. E não deixe de refletir sobre elas, porque a chance que a gente tem de voltar a ser quem a gente era, simplesmente porque a gente está mais acostumado a ser quem a gente era, e simplesmente perder o caminho, né, a oportunidade de transformação das experiências que a gente tem, é muito grande. Então não só viva as experiências, como fale sobre elas, compartilhe, porque é isso que é transformador. O nosso nada trivial de hoje é como que eu consigo saltos de desenvolvimento, de percepção, fora desses lugares que são habituais, que são corriqueiros no meu cotidiano. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, compartilha com quem você acha que pode gostar desse papo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá essa força aí pra gente, porque o número de inscritos tem tudo a ver com quantas pessoas vão ter oportunidade de ver esse vídeo aqui no YouTube. E acompanhe o Nada Trivial, que tem vídeo todo dia útil por aqui. Um abraço e até o próximo.